eu precisava dar uma ideia de exatamente o porquê que se falam dessas coisas todas. Que tem tais mandamentos, mandamento de não matar, que existem esses critérios, por que se estudam essas coisas. E, na verdade, a gente está se preparando para a confissão. Então, em princípio, a confissão, quando a gente a faz pela primeira vez, é para a gente definitivamente abandonar tudo que a igreja ensina que é pecado grave. E o pecado grave, a gente já viu o que é. O pecado grave são aquelas coisas que são equivalentes a, num emprego, num contrato, numa convivência, num acordo, numa comunidade, você faz alguma coisa que torna a tua vida incompatível com aquele emprego, aquela comunidade. Então, eu acho que a gente deu até aquele exemplo. Se você vai entregar pizza, e aí na hora de entregar a pizza você se desentende com o freguês, enfia a pizza na cara do freguês, você está despedido e não tem mais conversa. Nunca mais você vai entregar pizza. Se você é comandante de avião e você resolve se apresentar e comandar o avião de short, ou de uma maneira que as pessoas possam ter alguma dúvida se o comandante está em seu perfeito juízo, você nunca mais vai pilotar um avião na vida. Então tem coisas que dependendo do que for, o acordo, a convivência, a sociedade, a comunidade, é absolutamente imperdoável. Quer dizer, a própria natureza da coisa não comporta uma pessoa desse tipo. Então, um fulano que fosse matador em série, um criminoso assassino, ele dificilmente vai ser aceito para estudar medicina, certo? E assim por diante. E então, na convivência da família de Deus, São Paulo diz que quando a gente se torna cristão, a gente é aceito na casa de Deus, na família de Deus. Tem certas coisas que são a quebra, a ruptura completa. E Deus, Ele mesmo diz quais são. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesses mandamentos consiste a lei. E onde se entende muito corretamente que o preceito da castidade está incluído no segundo mandamento. Então, essas coisas, se a gente fosse cristão, a gente tem que se aproximar de Deus, já sabendo que a convivência com Ele exige tais coisas. Que não existe maneira de conciliar as duas coisas. Então, o primeiro passo para a gente ser cristão é a gente romper com o pecado grave definitivamente. E por consequência a gente tem que entender o que é o pecado grave. Tem que explicar em miúdos o que significa. Mas não é só isto, certo? Não é só isto. Em princípio é isto. É o que está servindo de imediato. Mas não é só isso. Existe uma outra coisa. Existem várias outras coisas. Que, além disso, além de evitar o pecado grave, quer dizer, além de evitar essas rupturas, quer dizer, quem vai casar com uma moça, isso eu estou falando no plano meramente natural, tem que entender que se a pessoa casar, ela vai ter que voltar para casa todo dia, ela vai morar junto com a menina.
e que ele vai ser fiel na saúde e na doença, assim por diante. Então ele não pode casar com alguém e dizer, onde que você vai? Eu vou para minha casa. Como assim para tua casa? Agora você está morando comigo. Não, você vai exigir que todo dia eu tenho que ir na tua casa? Não é a tua casa, é a nossa casa. Não, mas eu não estou sabendo de nada disso. Quer dizer, imagina, então agora eu vou virar escravo, eu tenho que ficar ali dentro, todo dia eu tenho que voltar lá, e ainda por cima eu tenho que dormir com você. Que é isso? Não, mas não é só isso, você vai ter que ser fiel, e eu também. Sai de perto. Então, não dá para casar se você não entender primeiro que você vai repartir a vida com ela, que você está doando a vida para ela, que você tem que ser fiel. Se você não entender essas coisas e resolver casar, você vai destruir o casamento. Aliás, é inconcebível. Tem certas regras mínimas de convivência que a gente tem que entender. É a mesma coisa, você vai trabalhar no emprego, você tem que ir lá todo dia. Todo dia! Não, mas é claro, porque senão tem certas coisas que tem que se explicar. Certo? E dependendo do emprego, tem exigências especiais. E que são inegociáveis. Porque senão o emprego é inviável. E isso que seria o pecado grave. Mas além disto, não é apenas isto. Existe uma coisa que a gente chama de virtude. Virtudes são qualidades que a gente adquire pelas quais a gente pratica certos atos que são coerentes com a natureza humana. Então a gente tem que desenvolver essas virtudes. E por que a gente tem que desenvolver essas virtudes? Tem vários motivos. Mas então isso significa que a gente estuda essas coisas, ou a gente aprende essas coisas, não só para evitar o pecado grave, e aí agora a gente é recebido na família divina. A gente também tem que desenvolver certos hábitos que são chamados virtudes. E essas virtudes têm várias razões para que a gente as pratique. Primeiro, é que algumas dessas virtudes, elas estão relacionadas com aquilo que a gente chama de paixões. E as paixões básicas na alma humana, tá? As paixões básicas da alma humana se dividem em dois tipos: o irascível e o concupiscível. O irascível são aquelas paixões do tipo da raiva, da violência, da explosão de cólera, da vingança, do desejo de retribuir o mal com o mal, do ódio. E o concupiscível são as paixões que se assemelham à sexualidade desenfreada. Quer dizer, o desejo de sexo, de prazer, de gula. E de modo geral, apesar que nem todos caem nesses outros, por exemplo, os vícios de álcool, de droga, que no fundo são buscas desenfreadas de certos tipos de prazeres. E também vícios de jogos, pessoas que são viciadas em jogo de cavalo, e jogo de cartas, jogo de cassino e etc. Não são paixões do tipo do irascível, são do concupiscível. As básicas, que são, digamos assim, o característico, é o sexo e secundariamente a gula, principalmente a sexualidade, que seria a luxúria, e a ira, que são as características do irascível e do concupiscível. Via de regra, todas as paixões humanas
ou são da família do concupiscível ou da família do irascível. Eles têm uma psicologia própria. E o ser humano comum, o ser humano na sua natureza decaída, normalmente ele deixa desenvolver isso como se fosse uma erva daninha. E o resultado é tremendamente deletério para a inteligência. Uma pessoa que deixou desenvolver o concupiscível e o irascível, ele não tem condições mais de pensar corretamente. E eu digo pensar corretamente, não estou me referindo a cálculos ou a operações logísticas, teses de história, geografia. Estou me referindo a pensamento abstrato no sentido filosófico. Ele não consegue claramente pensar na própria vida, na organização da própria vida, em questões de justiça, em questões do que ele deve realmente aos seus semelhantes, aos patrões, e o que ele deve a si próprio. Então é muito difícil você enxergar claramente as questões mais profundas do ser humano quando você está envolvido com essas coisas. É muito difícil pensar filosoficamente. É muito difícil você coordenar todas as coisas. E dependendo dos casos, pode até ser difícil pensar em matemática e pensar em coisas que são intelectuais, mas que não têm uma amplidão tão grande. Então, a gente precisa ordenar as paixões. A gente precisa ordenar as paixões através da virtude para poder ter uma mente mais aberta. E isto, a experiência mostra que a prática da castidade e a prática da paciência, do respeito ao próximo, ela tem um efeito absolutamente fulminante no desempenho do trabalho da mente. A mente fica mais limpa, fica mais clara, ela pensa muito melhor, e inclusive não só nas coisas mais profundas, mas inclusive até nas coisas elementares. É muito comum um estudante jovem que tem vícios no irascível e no concupiscível, que se ele abandona-se imediatamente para uma confissão bem feita, que o rendimento escolar dele nas matérias triviais sobe assim da noite para o dia, desde que seja uma conversão sincera. Isso tem um efeito na vida espiritual absolutamente fora do comum. Então esta é uma das coisas que a gente explica quando a gente prepara as pessoas para a confissão, porque isto não é o fim da vida espiritual, é o começo. Então a gente precisa ter bem claro o que é o irascível e o concupiscível, para a gente ser absolutamente radical com isso. Então o Evangelho exige uma conversão em relação a isto. E você pode ver como Jesus era severo com estas duas coisas. Quando você vê o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, Jesus ele se refere a 2 mandamentos em especial. Não matar e não cometer adultério. E ele comenta esses 2 mandamentos. Vocês ouviram o que está escrito: não matarás. Mas eu te digo, aquele que xingar, insultar o seu irmão, chamando-o de cretino, obviamente ele não está falando de uma avaliação psiquiátrica onde um médico afirma que o QI do fulano é baixo. Ele está dizendo, chamando de cretino, querendo insultar, magoar
desprezar, ou num contexto onde esteja humilhando uma pessoa. Ele diz que ele diz que o fulano já é réu de condenação. Quer dizer, ele está comparando você insultar uma pessoa a um assassinato. E logo depois ele faz a mesma coisa com o concupiscível. Vocês ouviram falar que não se deve adulterar. Está na lei de Deus. Mas eu digo, aquele que olhar com um mau desejo no coração para uma mulher, já cometeu adultério. E na tradição judaica, assim como no início da tradição cristã, e até hoje é assim, mas as pessoas não sentem mais assim. O adultério era uma coisa gravíssima. Quer dizer, no judaísmo, adultério era condenado com apedrejamento. No cristianismo, no início do cristianismo, o adultério, tanto do homem como da mulher, era uma coisa simplesmente impensável. O indivíduo cristão que adulterasse, ele tinha que pedir perdão à igreja, não se admitia uma simples confissão, como se faz hoje, e o indivíduo ele tinha que fazer penitência durante vários anos antes de ele ser readmitido à igreja, e só tinha uma única chance. Se ele cometesse um segundo adultério, ele não voltava mais para a igreja, ele tinha que resolver o problema dele diretamente com Deus. Ele não estava perdido, tá? Deus poderia perdoá-lo, mas aí o problema era entre ele e Deus. Então, hoje em dia, a gravidade do adultério não diminuiu, só que a disciplina eclesiástica é mais simples. A gente pede perdão, se confessa e tem que mostrar para o padre que a gente realmente está disposto a nunca mais cometê-lo. Mas a gravidade não é menor. E Jesus, então, veja, ele pega dois pecados que as pessoas entendiam claramente que era gravíssimo, assassinato e adultério, e ele diz: assassinato não é só matar uma pessoa, se xingar uma pessoa para humilhá-la já é assassinato. E adultério não é só você dormir com a mulher do vizinho casado, é você olhar para uma mulher com mau desejo. E ele tem essa rigidez especificamente com esses dois tipos de pecado. Quer dizer, você veja que ele está atingindo o irascível e o concupiscível. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender se preparando para a confissão, não é apenas que a gente tem certas regras que são regras fundamentais que você quebra elas pela raiz se você não a seguir. É que também existem duas coisas que a gente tem que desenvolver. A gente tem que desenvolver a virtude da pureza e a virtude da mansidão. Para ser mais exato, a virtude do respeito ao próximo, dessa benevolência capaz de você humildemente rezar pelo bem e desejar o bem dos teus inimigos, desejar o bem daqueles que te odeiam, daqueles que te fazem o mal. E ter isto para com todos. E em nenhum momento você ofender, humilhar, desprezar as pessoas de maneira alguma. E mesmo que em certas ocasiões, por dever de ofício, como um juiz, um policial, você tenha que tomar uma atitude enérgica, mas dentro dos limites do teu ofício, tá? E dentro
do contexto razoável e dentro dos limites que a situação exige, e não além. Então, desenvolver essas virtudes, a castidade e o respeito ao próximo, é uma coisa indispensável para o seguinte desenvolvimento espiritual da gente. Isto abre a mente. E uma vez que a gente faça isso, a gente vira outra pessoa. Então, o que acontece é que a mente se abre para horizontes mais largos. E isso, não só se a pessoa se dedica a algum trabalho intelectual, já resulta num desenvolvimento evidente, mas principalmente a perspectiva que isso abre. Isso é claríssimo que acontece. Existe um outro motivo porque a gente tem que praticar essas virtudes. Porque a finalidade da vida humana é a gente alcançar uma comunhão pessoal com Cristo, que isso se dá dentro de uma vida de oração e de uma vida de espiritualidade. E isso se faz através daquilo que a gente chama de vida contemplativa, que não significa que a gente tenha que se entregar a uma vida puramente contemplativa como num mosteiro. Significa que a gente tem que ter uma vida interior, não importa o gênero de vida que a gente tenha. E é nesta vida interior que se dá o encontro com Deus, o encontro verdadeiro, íntimo e pessoal com Deus. Isso você vê claramente no exemplo, na parábola de Marta e Maria, onde Jesus ele fala que Maria estava na cozinha e se preocupando com muitas coisas. Ele foi visitar as duas irmãs e a outra irmã, a Maria, foi se sentar aos pés de Jesus e ficava ouvindo ele falar. Quando a Marta reclamou que a Maria não estava ajudando na cozinha, em vez de ela recebeu um elogio e ela recebeu uma repreensão dizendo que na verdade só existe uma única coisa necessária e poucas coisas são necessárias, na verdade uma só, e que Maria tinha escolhido a melhor parte, a única que não lhe será tirada. Então Jesus estava dizendo que o miolo da vida cristã está justamente no que a gente chama de contemplação, onde ocorre a intimidade com Deus. Ora, a experiência mostra que a contemplação ela exige, via de regra, como preparação, mais do que apenas a prática da castidade e da mansidão e do respeito ao próximo. Ela exige a prática de um apostolado efetivo. Quer dizer, exige a prática de uma coisa que se chama vida ativa e que é uma espécie de justiça. É você dar aos outros aquilo que lhe é devido, mas não apenas no sentido estritamente jurídico de contrato. Dar aos outros o que é estritamente devido é que as pessoas que estão passando fome, elas estão precisando de levar a comida. Não é necessariamente a comida que está na tua casa, mas eles estão precisando de socorro. É devido a eles isto. Aquelas pessoas que estão na ignorância do Evangelho, é devido a eles que alguém lhes leve. Aquelas pessoas que vão ser mortas, elas precisam ser ajudadas a não morrerem. E tem milhares de pessoas assim. E então é devido, de uma certa maneira, que se a gente pode fazer alguma coisa, que a gente vá fazer alguma coisa por essas pessoas. Isto daí é mais trabalhoso do que
isso daí é mais trabalhoso do que a castidade e o respeito ao próximo, porque no fundo a castidade e o respeito ao próximo é você não fazer certas coisas. No apostolado, na justiça, onde a gente leva para as pessoas aquilo que lhes é devido, ainda que não seja uma coisa que esteja na tua posse física, então, mas algo que pode ser feito, você tem que esquecer de você mesmo. Você tem que abandonar o teu egoísmo, porque você podia estar em casa fazendo outras coisas, você podia estar passeando, viajando pela Europa. E quando você começa a perceber, principalmente, quanta gente está precisando, e quando você começa a cair na realidade do que é o mundo, você pouco a pouco você vai ver que não tem mais espaço para você. Você ou se doa ou então se tranca. E aí Jesus ele diz que a gente não pode ser seu discípulo se além de abandonar o pecado a gente não renuncia a si próprio. O único jeito de renunciar a si próprio é através do apostolado. Através do apostolado sério. Não aquele que a gente faz nas horas vagas, no momento que a gente quer, para a gente satisfazer uma inclinação pessoal. Visitar um asilo de velhinho, num certo horário, só naquele, e no resto a gente fazer as coisas. Quer dizer, existe uma atividade para fazer o bem, existem obras de misericórdia que têm que ser feitas e que elas justamente elas produzem o verdadeiro efeito, que é fazer a gente renunciar ao egoísmo, fazer a gente renunciar ao egoísmo, porque em vez quando a gente faz essas coisas, a gente não tem mais tempo de pensar em nós, a gente tem que pensar no outro. E essa vida ativa, ela é pressuposto ordinariamente para a contemplação. Tá? Na contemplação, naquilo que se chama contemplação, na verdade, é uma intimidade divina, onde a gente se doa e Deus efetivamente se doa para nós. Deus entra em contato pessoal conosco, cada vez mais profundamente. Então, isso exige não só, para isso poder acontecer plenamente, isso exige não só que a pessoa ela esteja livre das paixões e do pecado grave, mas exige também um desprendimento, exige a doação, exige a ausência de egoísmo. E essa ausência de egoísmo, ela vem, a gente costuma aprendê-la, através do que a gente chama de vida ativa. Não é apenas praticar as virtudes evitando o pecado. É a gente aprendendo a doar-se com o próximo. Através das obras de justiça. E ainda que seja uma justiça entendida no sentido lato. Não no sentido estrito de você comprou tal coisa, você paga tal coisa. E nesse sentido maior de uma verdadeira misericórdia. Porém, aí que vem aquilo que talvez seja a grande função desse aprendizado da moral. E tudo isto, em última análise, é uma preparação para o encontro com Deus através da vida espiritual. Então essas coisas não são para ser feitas de qualquer maneira.
tudo isso tem que ter uma ordenação em direção à finalidade última. A finalidade última é o encontro com Deus. Então existe uma virtude que ela é responsável por fazer a coordenação, de entender o sentido e o critério de todas as coisas. Existe uma virtude que é capaz de ordenar as outras virtudes e dosar exatamente cada uma das virtudes para que a gente possa, em função do fim último, a gente dosar a quantidade certa das coisas. Então essa virtude a gente chama de prudência. Tá? Digamos assim, é a grande virtude da moral humana. Prudência é aquela virtude da inteligência prática, pela qual a gente consegue coordenar todas as demais virtudes para uma determinada finalidade. Então a prudência, ela tanto age especificamente no momento presente, quando você tem que fazer uma coisa direito, então você tem que praticar uma ação boa, de uma maneira elegante, que ela chegue ao seu bom termo. Então você sabe a palavra certa que você vai usar, você sabe não deixar a tua cólera subir e te influenciar, você sabe não deixar as tuas paixões, o teu amor, a tua inclinação pela coisa te desviar, você sabe pesar exatamente cada coisa, entender o que você quer e fazer a coisa na medida certa. A prudência tanto serve para você ser sábio numa determinada circunstância, como principalmente ela serve para ela saber, para através dela você ordenar toda a tua vida à finalidade última, que é aquela que Jesus estava falando para Maria. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. E por que a Marta não sabia fazer isso? No caso da Marta, o negócio era muito elementar, é que ela era doida por cozinha. Quer dizer, ela chegava na cozinha, ela não conseguia mais sair de lá, os olhos dela ficavam lá, então ela estava apaixonada por cozinha. O problema dela não era nem prudência, no caso era bem elementar, o problema era passional. Então, supondo que a pessoa se livre das paixões, ela tem que se livrar do egoísmo. Mas supondo que a pessoa já seja suficientemente desprendida de si e não tenha as paixões, ela ainda assim, ela tem que aprender a coordenar as coisas. Ela tem que ser um bom administrador. Tá? Ele não vai ser um bom administrador se tiver paixões e egoísmo, mas se não tiver, se não as tiver, ele ainda assim tem que aprender os critérios pelos quais se administram as coisas. E quem ensina esses critérios, uma vez que você tenha desenvolvido essas virtudes, é uma outra virtude que se chama prudência e que a gente aprende principalmente através da moral. Então a grande função da moral é desenvolver nos indivíduos aquela virtude que a gente chama de prudência, quer dizer, são os critérios pelos quais a gente deve saber agir corretamente. E, em última análise, esses critérios devem ser capazes de levar a nós à contemplação, devem ser capazes de a gente saber usar as virtudes, o desenvolvimento das virtudes, para nos dirigirmos a uma vida de comunhão com Deus. Então, a prudência, o modo de você aprender a prudência é supondo que você tenha se livrado do pecado grave, supondo que você tenha desenvolvido as virtudes, e supondo que você não seja um preguiçoso, e que você, além de evitar o pecado, você tenha o desprendimento de se saber se doar, o que você tem que vencer o egoísmo e a preguiça, e tem que mostrar que é uma pessoa perseverante,
e que diante da dificuldade você não fala depois de uma semana que você já fez a tua parte e os outros também têm que fazer. Se você realmente é capaz de entender o sofrimento alheio e na perspectiva do outro e não da tua, você ainda precisa de uma virtude que se chama de prudência, que é aquela virtude que sabe julgar corretamente como desenvolver todas as ações humanas, tanto as pequenas, numa situação concreta, como a maior de todas, que é você coordenar todas as virtudes em direção à contemplação. Então, a verdadeira finalidade disso que nós estamos aprendendo, que no fundo é um primeiro gostozinho daquilo que a gente chama de teologia moral. Quer dizer, o que nós estamos vendo é a teologia moral dirigida à primeira confissão, mas embutido você já está vendo que tem outras coisas. É um gosto, é um primeiro gosto, mas a principal finalidade daquilo que a gente chama de moral é o desenvolvimento dos critérios e da virtude da prudência. Então você já vê isto nessas coisas que a gente está falando, que, por exemplo, quando a gente estava discutindo o quinto mandamento, a gente apresentou um monte de casos, e nesse caso o que você faz, qual é o critério, e a gente apresentou certos critérios chaves, e a gente foi discutindo casos, inclusive casos que não vão acontecer na vida, mas podem acontecer semelhantes, e a gente estava discutindo como é que faz. A gente, ao fazer isto, a gente não só estava se preocupando em dar uma tabela do que é pecado grave e do que não é, mas a gente estava desenvolvendo critérios pelos quais a gente pode aprender a analisar como é que se age. E esses critérios eles têm que ser aprendidos, refletidos durante a vida, aprofundados, e é importante que a gente os estude e que desenvolva essa capacidade de saber encontrar o modo certo de fazer as coisas, o modo ético, o modo moral. Mas, principalmente, o grande desafio da prudência é ordenar não só cada uma das pequenas ações, mas o conjunto da vida humana para a vida espiritual. Quer dizer, o homem que ele sabe fazer direito todas as coisas, sabe fazer eticamente, de uma maneira ética, as diversas atividades dele, mas ele não consegue ordenar o conjunto para a verdadeira finalidade da vida humana, que é a profundidade da vida espiritual, qualquer que seja o estado em que ele está, ele não foi um homem prudente. Ele não tinha verdadeira prudência. Ele não soube ordenar os meios em direção ao fim. Ele soube ordenar meios pequenos em relação a fins imediatos. Mas aqueles fins imediatos eram, por sua vez, meios para o fim geral da vida humana. E o fim geral da vida humana é a união com Cristo, como ele mesmo fala no Evangelho. Eu quero que todas essas pessoas sejam um só comigo, assim como eu, o Cristo, sou um contigo, ó Pai. Eu, o Verbo, sou um contigo, ó Pai. Então, isto a gente não consegue apenas praticando a castidade, não consegue apenas praticando o respeito ao próximo, não consegue apenas pela justiça, não consegue apenas pela vida ativa. Isso a gente consegue pela prática das virtudes teologais numa vida profunda de oração.
Só que nós não estamos no céu, nós estamos neste mundo, onde todas essas atividades nos solicitam. Nós temos que cozinhar, temos que acudir os outros, temos que estudar, temos que trabalhar. Alguns têm que casar, têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar da casa, têm que dormir, e tem N problemas, pagar contas e outros problemas profissionais, etc. E a gente tem que ter uma sabedoria para saber coordenar tudo isso e não se perder na cozinha, certo? Como fez a Marta. Mas a gente levar tudo isto como meio a uma vida profunda de oração. Então isso daí é a prudência que faz. E não existe prudência nas coisas grandes se não houver também nas pequenas. E o que ensina um meio básico de você aprender a prudência, de você desenvolver a prudência, é através do estudo daquilo que a gente chama de moral. Tá? E que no fundo esta preparação à confissão é a moral aplicada de uma maneira imediata à primeira confissão. É a moral aplicada a você se desenvolver, você se desvencilhar do pecado grave. Mas depois a gente tem que usar a moral para a gente se libertar da desordem das paixões que ofuscam a mente humana. E depois a gente tem que aplicar a moral para a gente aprender a trabalhar pelo outro e se esquecer de nós mesmos. E depois a gente tem que aplicar a moral, principalmente no seu ponto máximo, certo? A moral, ela é para desenvolver uma virtude que se chama de prudência, que não cabe a gente desenvolver isto aqui na preparação à confissão, porque senão nós estamos colocando a carroça na frente do boi. Mas o miolo, digamos assim, o filé mignon daquilo que a gente chama de moral, e tudo isso no fundo já é moral, é o desenvolvimento de uma virtude especial da inteligência prática, que ela tem a habilidade de coordenar tudo isso, de coordenar todas as demais virtudes. E para que a gente tem que coordenar todas as demais virtudes? De maneira imediata, para a gente praticar uma ação virtuosa. Porque se praticar ação virtuosa não é só você ter virtude. Você tem que entender a circunstância e ver a dose certa de você aplicar cada coisa, cada palavra, cada virtude, cada parte do ser humano, cada parte da alma humana naquela situação concreta. Se você vai consolar um aflito, tem uma certa medida. Se você começar a consolar demais, a coisa sai mal feita, certo? Você todas as coisas têm a sua medida, e é justamente essa virtude da prudência que mostra como se encontra as coisas, e para isso ela tem seus critérios. Ela avalia, ela julga as coisas. Então, ao a gente estar dando, por exemplo, todos esses critérios que a gente estava discutindo, na verdade, isto não é apenas uma tabelinha de coisas que a gente tem que entender para não cometer um pecado grave. Na verdade, ao a gente estar discutindo esses critérios, é uma amostra de como a gente vai educando, como a gente vai desenvolvendo uma virtude que se chama prudência. A prudência, ela julga o modo correto de desempenhar as virtudes. A prudência, para ela se desenvolver bem,
ela precisa do prévio desenvolvimento das demais virtudes, principalmente destas três, das virtudes que estão relacionadas com as paixões, irascível e concupiscível, então o respeito ao próximo e a castidade, que nós vamos falar agora, certo? E em segundo lugar, do senso de justiça, que dificilmente vai ser desenvolvido se não houver um trabalho de apostolado, de um autêntico apostolado, não de um hobby, certo? Se não houver uma doação em trabalho de misericórdia, movido não por gosto, mas por um sentimento de justiça para com a necessidade do próximo. E então, se não houver isto, é muito difícil desenvolver a justiça. Você pode dar os critérios que você for, certo? Mas se você for um viciado em sexo e uma pessoa que desrespeita os outros e não tem senso de justiça, não tem prudência que vai se desenvolver. Ela precisa dessas coisas. Mas supondo que essas coisas existam, a prudência ela precisa ser aprendida através do desenvolvimento de critérios. Isso exige reflexão da gente sobre a nossa vida moral, sobre o que é certo, sobre o que é errado, o que foi além, o que foi a menos, sobre a medida certa da gente ter feito as coisas. E isto é ajudado tremendamente pelo estudo de moral. A moral é justamente para desenvolver esses critérios. Então eu estou falando isso para a gente ter uma ideia de por que a gente está fazendo tudo isso. Isso não parecer uma série de regras caóticas, matemáticas. Quer dizer, na verdade, a gente, ao eu ter falado de desenvolvendo o quinto mandamento da maneira como a gente fez, e analisando os casos dessa maneira, critérios, etc., a gente estava querendo dar uma certa ideia disto. Então, a prudência, ela é para coordenar a atividade moral da gente, supondo que já exista. Não existe prudência onde não houver virtudes. A prudência coordena as virtudes. Se não tiver virtudes, não tem prudência. É como um jogo de futebol. Só tem técnico se tiver os jogadores. Se você não tiver jogadores, se colocar um monte de gente lá no meio que de futebol não entende nada, não adianta você trazer o melhor técnico da seleção brasileira. Não vai sair nada. Para você ter um técnico, você precisa ter jogadores. Se só tiver jogadores e não tiver o técnico, a coisa não funciona direito, é uma salada. Então a prudência é como se fosse o técnico. A prudência, ela vai mostrar para os jogadores como eles podem ganhar o jogo, supondo que eles sejam bons jogadores. Tá certo? E como eles chegarem à meta que eles vão chegar. Então a prudência vai não só mostrar como se faz uma boa jogada, mas principalmente como através dessas boas jogadas você chega à vitória no jogo. A vitória final no jogo é a intimidade divina que Deus nos chama através da vida interior. Essa que é a vitória final. E os passes, as boas jogadas, são a prática das pequenas virtudes, mas também não é o técnico que não tem o sentido do jogo no conjunto, ele só sabe bolar boas jogadas, não serve nada, ou serve muito pouco. Então a prudência, ela ajuda, a educação, o aprendizado da prudência envolve o desenvolvimento de critérios, supondo que existam as virtudes, e a função da moral é também ajudar a desenvolver as virtudes. Por isso que a gente está, por exemplo, mostrando não só critérios, mas a gente está dizendo por que é tão importante a castidade, por que é tão importante a paciência ao próximo,
dar respeito ao próximo. Por que a gente tem que ser radical nisto? Neste momento, nós, ao dizer estas coisas, eu não estou apenas preparando para a confissão. Se eu estivesse preparando para a primeira confissão, para se livrar do pecado grave, eu diria, olha, você não faça isso e promete que não vai fazer mais. Mas eu estou dizendo mais, é importantíssimo desenvolver essas virtudes. Porque a moral não é só para preparar para a confissão, é para desenvolver as virtudes. Sem virtudes, não adianta desenvolver prudência, pelo mesmo motivo, porque não adianta trazer o melhor técnico do mundo se os jogadores não valem nada. Você está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora. Não adianta você trazer o melhor professor de música se o aluno não tem vocação nenhuma para música, ele não presta. É inútil, não vai entender nada. Então, ao a gente mostrar por que essas virtudes são importantes e muito mais do que as outras, e por que a gente está desenvolvê-las, nós estamos indo além do mero propósito que se exige para a primeira confissão. Nós estamos imaginando um trabalho de ascese. E ao explicar todos esses critérios que a gente estava dando como amostra, nós estamos tentando dar uma ideia do que é o desenvolvimento da virtude da prudência, que é o filé mignon do que a gente chama de moral, que ajuda a gente não só a fazer as coisas direito, ajuda a gente na vida a não dar murro em ponta de faca, a fazer as coisas direitinho, com sabedoria, de maneira que normalmente sempre dá certo. Quando não dá certo, você aprende como fazer o certo da próxima vez. Então, na verdade, sempre dá certo, mesmo quando não funciona. E você aprende a praticar as virtudes de uma maneira elegante. Entendeu? Elegante quer dizer que funciona realmente. Mas principalmente através desses critérios todos, a gente tem que ser capaz de refletir sobre o jogo inteiro e como ganhar o campeonato, quer dizer, como alcançar a nossa santificação. Então eu estou dizendo isto para que justamente a gente não confunda essa preparação com a confissão com um amontoado de regras que a gente simplesmente tem que aprender porque tem uma tabela, certo? Que parece que tem uma tabela, parece que tem certas regras e que a gente tem que cumprir. Se você cumprir, vai para o céu. Se você não cumprir, não vai para o céu. A coisa não é bem assim, certo? Isto não é exatamente uma tabela. Isto não é desta maneira. Isso é uma coisa extremamente profunda e que, inclusive, para a gente aprendê-la bem, ela tem que estar depois em conjunto com a teologia da espiritualidade, com o conhecimento do desenvolvimento da vida espiritual e com o conhecimento dos mistérios da fé, que realmente explicam profundamente o sentido dessas coisas todas. Essa prudência que a gente estava falando é uma virtude que as pessoas comuns, o comum das pessoas, elas costumam chamar de sabedoria. Você diz no comum das pessoas de hoje, não é o conceito de sabedoria tradicional. Na tradição cristã, sabedoria é uma coisa mais alta do que isso. Mas no conceito comum das pessoas de hoje, você chama de homem sábio aquele indivíduo que, quando você tem um problema insolúvel,
Você chega para ele e ele te explica exatamente como você faz, o que se deve fazer. Sem paixões, sem injustiças, e dosando exatamente as coisas e com um entendimento claríssimo do que é para ser alcançado. E você faz e a coisa resolve. Certo? Então essas pessoas que na hora da dificuldade você vai lá e ela te dá um conselho e você seguir aquele conselho, você acerta sempre, isso é o que as pessoas chamam de um homem sábio. Na verdade, isto não é um homem sábio, isto é o homem prudente. É prudente no sentido comum de hoje, é o fulano que não se mete em confusão. Certo? É o fulano que, na dúvida, ele fica quieto. E não é essa prudência que nós estamos falando. Tá? Isso é o conceito moderno da palavra. As palavras mudam de sentido conforme o tempo. Isso é muito comum. Ministro, na época de Cristo, significava empregada doméstica. Hoje, ministro é o chefe de Estado. Na época de Cristo, hipócrita significa ator de teatro. Hoje, hipócrita é um fulano mascarado. Certo? É um fulano que diz uma coisa, mas faz outra. Isso na cara de pau. No fundo, era o que os atores de teatro fazem. Eles são uma pessoa no mundo, no teatro são outra. Só que lá todo mundo sabia que era teatro. E era uma profissão digna. Hoje, hipócrita é um insulto. Estrela de cinema é um elogio. Então, mas hipócrita significava estrela de cinema. Então, as palavras mudam de sentido. Isso é uma coisa comuníssima. Então, aquilo que na antiguidade se chamava de sabedoria, hoje é uma coisa totalmente ignorada. As pessoas não têm mais ideia do que é. Em compensação, hoje você chama de um homem sábio aquele indivíduo que, quando você tem qualquer tipo de problema, você vai conversar com ele, ele te explica exatamente o que você tem que fazer. E ele é desapaixonado, ele é isento, certo? Quer dizer, ele tem as paixões ordenadas para poder julgar, e ele tem um senso correto de justiça para não ferir os direitos de ninguém e contemplar a todos no que é devido, e tem o sentido da medida com que você deve fazer a coisa, e tem exatamente a consciência da finalidade que está sendo alcançada. Então ele explica direitinho como é que faz a coisa sem erro. Mas na verdade a prudência que a gente tem que desenvolver não é a prudência de você perguntar para o homem sábio, que na verdade é o prudente. Você tem que aos poucos moralmente desenvolver essa prudência. E não basta que você desenvolva essa prudência para resolver um aperto. Você tem que aplicar essa prudência para você planejar toda a tua vida e ela ser um sucesso no final das contas. E o sucesso, no final das contas, é alcançar o reino de Deus, é alcançar a filiação divina, é alcançar a intimidade com o Cristo, a união com o Cristo, e a perfeição da vida espiritual. Certo? Aquela única coisa necessária que jamais será tirada. Então, muitas pessoas que às vezes têm sabedoria para as primeiras coisas, para as pequenas coisas, elas não têm sabedoria nenhuma ou prudência nenhuma para a única coisa necessária. No fundo é porque não tinham, de fato, uma grande prudência para as pequenas coisas. Eles tinham uma certa esperteza. Normalmente, quando a gente desenvolve corretamente essa virtude da prudência, a gente começa a enxergar não só o pequeno, mas o grande.
A gente começa a entender a vida toda. E a gente começa realmente a buscar aquilo que é o verdadeiro miolo. Mas essa é uma comparação que a gente me veio à mente, que é justamente para a gente entender o que é a virtude da prudência. Realmente eu tinha esquecido que a prudência mudou-se de sentido. Hoje, quando a gente fala prudência, as pessoas estão se referindo a uma pessoa cautelosa que não se mete em frias, que não se mete em confusões, que não se mete em aventuras. Então ele tem cautela e ele, digamos assim, não dá murro em ponta de faca. Mas a prudência não é isso. A prudência é, no conceito de hoje, o homem sábio. Só que a gente deveria desenvolver isto para que nós mesmos, pouco a pouco, adquiríssemos os critérios do homem sábio. E uma das coisas da moral é justamente esta. Não só desenvolver a prudência, mas desenvolver a justiça, desenvolver as virtudes, e a primeira tarefa que se pede dela é ensinar a evitar o pecado grave, que é a maior tragédia. Quer dizer, o que se chama de pecado grave é algo que é rompimento completo da vida espiritual. Então é a regra mínima, tá certo, da convivência com Deus.